Oi, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Preparados para a semana 2? Então vamos lá. Semana 2 do PET 3 de Língua Portuguesa do oitavo ano. Na semana 2, nós vamos ter o seguinte: nós vamos ter um primeiro texto, que é um texto que vai mostrar duas propagandas. Então nós temos aqui os dois textos. O texto 1, ele tem uma imagem, né, que a gente percebe o seguinte, que ela é mais antiga, ela está em preto e branco, né, ela está com um desenho mais artístico, mais manual, e ela traz o seguinte texto: você também pode possuir Monarch, a soberana das bicicletas. Material de primeira, acabamento esmerado, cores lindas e duradouras, tradicional qualidade. Monarch é o produto preferido, Monarch é a preferida do Brasil. No segundo anúncio, na segunda propaganda, nós temos o seguinte: outra bicicleta, né? E a gente tem aí Black Friday, Caloi Strada Racing 20V, Tiagra Garfo Carbono. E ela traz também o seguinte: de R$ 4.799 por R$ 3.799 à vista, ou R$ 4.050 até 12 vezes sem juros. Lá embaixo a gente tem, né, um WhatsApp, endereço WhatsApp, um número para o WhatsApp, e vamos às questões. Percebemos que nesse segundo texto a bicicleta já está colorida, parece não ser um desenho, e sim uma imagem, né, uma foto. E vamos lá. Então pediu: qual a diferença entre os dois anúncios? O que nós podemos apontar aí como diferença entre esses dois anúncios? O primeiro, o que ele tem? O segundo, né? Qual a diferença do segundo em relação ao primeiro? Segunda pergunta: eu falei que os dois são anúncios, né? Propagandas. Com que objetivo eles foram produzidos? Para que uma propaganda é feita? Qual o intuito, né? Qual o fim? Qual o objetivo que quem produz uma propaganda quer dar? No caso nosso ali, para que foram feitos esses dois anúncios de bicicletas? Letra C. A que público se destina cada um dos anúncios? O primeiro anúncio foi feito para quem? Quem vai ler? Quem vai se interessar por aquele anúncio? E o segundo, que tipo de público seria? Quem teria interesse em comprar uma bicicleta daquele tipo? Letra D. Qual dos anúncios é feito para um público mais juvenil, ou seja, mais jovem, mais moderno? Por quê? Então você vai voltar nos anúncios, né? E vai perceber essas semelhanças e essas diferenças aí também, né? Para quem que foram feitos, qual público mais jovem, né? Para qual público os anúncios foram feitos, qual anúncio foi feito para um público mais jovem, etc. Tem também quais marcas os anúncios se referem. Primeiro anúncio, que marca é aquela, né? Segundo anúncio. Letra F. Quais os recursos utilizados nos anúncios para chamar a atenção do leitor? O que atrai o leitor ali? Será que são as cores? Será que é o texto escrito? Será que é o desenho ou a imagem? Será que é o valor? Né? Quais são os recursos ali que o dono do produto utilizou para chamar, né, para fazer a propaganda e chamar a atenção de quem lê? Segundo texto, leia a entrevista com atenção e responda. Então nós temos aqui uma entrevista com o cantor, né, sambista e compositor Martinho da Vila. Martinho da Vila fala da paixão pelos países lusófonos e da carreira de escritor. Então eu não vou ler o texto porque senão o vídeo fica muito longo, mas vocês vão ler aí com atenção para poder conseguir responder depois. Então, vamos às perguntas. Pergunta de número 1.
Sobre o que trata a entrevista? Sobre o que fala a entrevista? Qual o assunto? Na entrevista, como é que o entrevistado Martinho da Vila foi apresentado? Quais os recursos que utilizaram? Falaram o que sobre o Martinho da Vila? Letra C. A quem se destina essa entrevista? Para quem será que essa entrevista foi feita? Eu falei no início que o Martinho da Vila é um cara, né, culto, ele é compositor, ele é intérprete, ele é um leitor, né, ele tem livros publicados, ele é uma pessoa, né, que tem uma certa cultura, um certo conhecimento. Então, para quem será? Quem vai ter interesse em ler uma entrevista cujo entrevistado foi o Martinho da Vila? Qual a contribuição e relevância dessa revista para a sociedade? Qual a importância, né? Um texto desse, uma entrevista dessa, como que ela contribui? Qual a importância, né, que ela tem para a sociedade? Quem lê essa revista? O que contribui para que ele seja, né, uma pessoa melhor ou que ele seja uma pessoa mais culta, mais bem informada? Então pensem aí, voltem no texto se tiverem dúvidas e respondam. Terceira questão, terceira atividade. Leia os textos a seguir e indique os objetivos do anunciante. Então eu tenho aqui 2 textos, são textos que conjugam aí a linguagem visual e a linguagem verbal. Então eu tenho aqui esses 2 textos que falam, né? O primeiro vai falar sobre, tem uma imagem de uma criança, né? De um lado a gente percebe que ela está sem cabelo, né? É a mesma criança, mas ela está sem cabelo. E do outro lado a gente percebe que ela está com cabelo. E tem um texto escrito que diz o seguinte: ela ainda tem uma vida inteira pela frente. Sua doação é importante na cura do câncer infanto-juvenil. Casa Ronald McDonald, Rio de Janeiro. Então a gente percebe o que nesse texto? Que esse texto está fazendo uma campanha, né, sobre o quê? Aí falou de câncer. Que tipo de câncer? Câncer de crianças e adolescentes, infanto-juvenil. O que fala aí, né? Tem a frase aí que chama bastante atenção, que é: ela ainda tem uma vida inteira pela frente. Segundo texto, eu tenho uma imagem, né, de 3 macaquinhos, e esses macaquinhos estão um com a mão nos olhos, o outro com a mão nos ouvidos, né, e o outro com a mão na boca. Então, tem um texto, uma frase em vermelho, né, destacada, que diz assim: fique atento, denuncie. Embaixo tem: proteja nossas crianças e adolescentes da violência. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Somos todos Brasil. Então, 2 textos e vamos às questões. Texto 1 pediu para fazer o seguinte: leia os textos a seguir, indique os objetivos do anunciante. O que é objetivo? Para que esses 2 textos foram criados? O primeiro texto, você vai vir aqui embaixo e vai colocar: esse primeiro texto foi criado para isso, né, para tal objetivo. E o segundo texto, para que ele foi criado? São 2 imagens, são 2 textos. O primeiro se destina a quê? O segundo se destina a quê? Fácil, né? Tranquilo aí para responder. E nós encerramos por aqui, então, a nossa segunda semana. Façam com atenção. Essa segunda semana tá tranquila, né? Tá mais curta, dá para fazer com tranquilidade. Qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Não deixem de ver o vídeo. Curtam se vocês gostaram, se está ajudando você, e deixem aí seus comentários. Bons estudos para vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus e até.